Sabe, tem uma frase do Charlie Parker que é simplesmente perfeita. A música é a sua própria experiência, seus pensamentos, sua sabedoria. Se você não a vive, ela não sairá do seu trompete. Uau! Isso vai direto ao ponto, né? É exatamente o que vamos explorar aqui. Essa ideia de que música é muito mais do que só nota e escala. É sobre como a própria vida pode, de alguma forma, se transformar em som. Então vamos fundo nisso. A grande sacada aqui é que o jazz, talvez mais do que qualquer outro gênero musical, ele é uma tradução direta da vida do músico. Para a gente conseguir sentir a música de verdade, é preciso conhecer a pessoa que está por trás daquele instrumento. E olha, não é só uma teoria. Músicos como o baixista Milt Hinton assinavam embaixo. Ele dizia: uma pessoa tem que ter vivido para tocar um grande jazz, senão será uma cópia. É isso. As histórias de vida desses artistas não são, sei lá, fofoca. São a matéria-prima da arte deles. E para entender isso de verdade, vamos começar com um homem que basicamente estabeleceu o padrão para todos que vieram depois. Louis Satchmo Armstrong. Pensa assim, se o jazz tem um pai fundador, é ele. O cara não apenas tocou o jazz, ele ensinou o jazz a ser jazz. A vida e a música dele são tão entrelaçadas que viraram a base, o alicerce para tudo que veio depois. A jornada do Armstrong parece até roteiro de filme, né? Imagina, uma criança praticamente abandonada nas ruas de Nova Orleans, um problema com a lei acaba colocando essa criança num caminho musical que mudaria o mundo. De lá ele vai para Chicago, convocado pelo seu mentor, King Oliver, e logo depois forma seu próprio grupo revolucionário, o Hot Five. A partir daí, bom, ele não só se tornou uma estrela, ele reescreveu completamente as regras do jogo da música. Mas na prática, o que o Armstrong realmente fez? Bom, ele simplesmente liderou 3 revoluções que sacudiram o mundo da música. Primeiro, ele nos deu o swing, sabe? Aquela pulsação irresistível que faz o corpo balançar. Segundo, ele inventou o solo de jazz, abrindo espaço para o músico contar sua própria história. E terceiro, ele redefiniu o que era cantar, mostrando que o sentimento valia muito mais que uma técnica perfeitinha. Não foram pequenas mudanças, não. Foram verdadeiros terremotos musicais. E olha, não precisa acreditar só no que eu digo. Escuta o que o Dizzy Gillespie, outro gigante do jazz, falou sobre ele. Se não fosse por ele, não haveria nenhum de nós. Ponto. Essa frase resume tudo, né? Mostra o quão fundamental foi a contribuição do Armstrong para a própria existência do jazz como a gente conhece hoje. E o mais impressionante é que, mesmo com uma infância marcada pela dificuldade, enfrentando o racismo a vida inteira, a música do Armstrong era um verdadeiro farol de alegria. Ele tinha essa habilidade quase mágica de pegar a dor do mundo e transformar numa celebração vibrante da vida. Nas palavras de ninguém menos que Duke Ellington, ele era mais do que um músico, ele era um padrão americano. A genialidade do Armstrong era super focada, né? Era o trompete dele, a voz dele. Mas e se seu instrumento não fosse apenas um trompete, mas uma orquestra inteira? Essa pergunta nos leva direto ao nosso próximo mestre, um homem que pensava numa escala, digamos, muito, muito maior. Duke Ellington. Se Armstrong era o solista brilhante, Ellington era o maestro de um universo inteiro de sons. Para ele, a orquestra não era só um grupo de músicos, era um único instrumento, vivo, pulsante. E ele era o seu mestre virtuoso. A filosofia do Ellington era diferente de tudo que já tinha sido feito. Ele não escrevia música para um trompete ou um saxofone, de forma genérica. Não! Ele escrevia para as vozes únicas de Cootie Williams no trompete ou de Johnny Hodges no sax. Ele compunha para as personalidades dos músicos dele, como se estivesse pintando com as cores sonoras de cada um. E o método dele de criar era pura magia colaborativa. Pensa só, uma ideia musical era jogada no ar, como uma semente, e a banda inteira começava a regar essa semente com suas próprias improvisações. O Duke, sentado ao piano, não agia como um ditador, mas sim como um jardineiro, ouvindo, guiando, esculpindo aquele som em tempo real. O resultado final não era só uma composição, era uma descoberta coletiva. O resultado dessa abordagem única foi, claro, uma explosão de inovação. A gente está falando do som cru e visceral do estilo jungle, do uso pioneiro da voz como um instrumento da orquestra. Ellington estava o tempo todo empurrando os limites do que era possível fazer com a música. Ele misturou ritmos latinos, foi um dos primeiros a experimentar com técnicas de gravação como reverb e redefiniu o papel de instrumentos como baixo. E tudo isso décadas à frente do seu tempo.
Então a gente sai desse som grandioso, expansivo, da orquestra do Ellington e mergulha em algo completamente diferente. Agora a gente vai entrar no mundo interior de uma única mente. Uma mente que, sozinha, desencadeou uma revolução frenética e intelectual que mudou o jazz para sempre. Charlie Bird Parker, um gênio atormentado cuja vida foi uma verdadeira montanha-russa de caos, de luta, de vício. Mas foi precisamente dessa turbulência toda que ele extraiu a linguagem complexa e eletrizante do jazz moderno. Era uma música que refletia perfeitamente a velocidade e a ansiedade da sua própria existência. E para entender a revolução do bebop, a gente precisa olhar para os seus dois arquitetos, Parker e Dizzy Gillespie. Pensa assim, Parker é o cometa em chamas, uma força da natureza caótica e imprevisível. Dizzy era o arquiteto brilhante, o showman que conseguia pegar esse fogo do Parker e dar uma forma para ele. Duas vidas, dois caminhos completamente diferentes que convergiram para criar um som que virou o mundo da música de cabeça para baixo. Mas afinal, o que era exatamente o bebop? Imagina tentar capturar a velocidade e o caos da cidade de Nova York e transformar isso em som. Isso é o bebop. Era música tocada na velocidade do pensamento, cheia de viradas inesperadas, harmonias complexas. Definitivamente não era música para dançar. Era música para a gente se segurar e tentar acompanhar a viagem. Era o som da vida moderna, destilado na sua forma mais pura e intensa. E aqui, nas palavras do próprio Parker, a gente tem um momento em que tudo se encaixou. Não foi só uma descoberta técnica, foi uma epifania que, de certa forma, o salvou. Ao encontrar um jeito de tocar música complexa que ele ouvia dentro da própria cabeça, ele disse, eu ganhei vida. Para um homem que lutou tanto, a música não era apenas uma arte, era sua salvação. Então o que fica da história desses três titãs? É que Armstrong, Ellington e Parker não foram apenas músicos extraordinários. Eles foram os arquitetos que projetaram e construíram o mundo da música moderna em que a gente vive hoje. Cada um deles adicionou uma peça fundamental a essa estrutura. Vamos só recapitular o legado de cada um. Armstrong nos deu o coração pulsante do jazz, a alegria dele, a alma, o swing. Ellington pegou esse coração e deu a ele um corpo, pintando com as cores de uma orquestra inteira. E então, Charlie Parker deu a esse corpo uma mente, forjando uma nova linguagem para expressar as ansiedades e as maravilhas do mundo moderno. E assim, a gente volta exatamente para o ponto de partida. A música desses gigantes é a história das suas vidas. A alegria contagiante de Armstrong, a elegância sofisticada de Ellington e a luta intensa de Parker, isso tudo não são apenas notas numa página. São os ecos de vidas vividas ao máximo, transformadas em um som que ainda hoje nos comove e nos inspira profundamente. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se a música deles era um espelho do tempo em que viviam, o que a música de hoje diz sobre o nosso mundo? Qual é a história que está sendo contada agora, através das batidas, das melodias e das letras que nos cercam? A história continua, e a trilha sonora das nossas vidas está sendo escrita a cada momento. Basta a gente parar e escutar.